Obviamente, o acesso à internet é essencial, porém poucos profissionais de TI sabem como criar uma estrutura de conexão à internet realmente redundante. Vamos ver como usar os protocolos VRRP e Spanning Tree para criar um acesso à internet resistente a falhas. Primeiro, vamos lembrar aonde são os pontos onde eu posso ter algum tipo de problema. O cabo Ethernet que conecta o roteador ao resto da minha rede pode quebrar, pode apresentar mau contato. O roteador pode travar, pifar. E o caso mais complicado de todos em termos de falha é o caso onde o roteador perde a conexão com a internet por algum problema lá na operadora. Por isso, seria interessante também, num projeto como esse, a gente ter conexões de operadoras, de provedores de internet diferentes. Existe um tipo de equipamento chamado balanceador de carga, ou load balancer em inglês, que tem opções até de baixo custo e que resolve parte desses problemas. Ele recebe 2 ou mais conexões de internet, obviamente de preferência de operadoras diferentes, e quando os links, todos eles estão no ar, ele divide o tráfego. E quando um dos links cai, ele detecta, tem até várias formas interessantes de fazer essa detecção, e joga o tráfego naqueles links que sobrarem. Porém, esse tipo de equipamento não resolve o problema se ele queimar ou se a conexão Ethernet dele com o resto da rede apresentar algum problema. Então, ele não é ainda a solução perfeita. O ideal seria se eu pudesse ter efetivamente duplicado os meus roteadores. 2 roteadores, cada um com a sua conexão com a internet e cada um conectado separadamente na minha rede. E repara que isso é independente do porte da minha rede, tanto para uma rede com 5 computadores quanto com uma rede gigante com centenas de equipamentos, eu preciso da conexão confiável com a internet. Aí começam os problemas. Os equipamentos, desktops, os notebooks, os equipamentos que estão aqui usando a internet, eles têm configurados só um endereço de default gateway, que é o endereço do roteador, que é a porta de saída para a internet. Eu não consigo. Isso é uma limitação do TCP/IP. Não precisaria ser assim. O TCP/IP poderia ter sido feito melhor nesse aspecto, mas lembre, o TCP/IP ele foi criado e desenvolvido na década de 50, década de 60, numa época onde as máquinas tinham uma quantidade de processamento e memória muito pequena. Então, o TCP/IP ele foi pensado limitado e até hoje é assim. Então, eu não consigo ter 2 default gateways nos meus equipamentos. Aí, então, como é que eu faço nesse caso? Uma ideia seria eu ter os meus 2 roteadores com o mesmo endereço IP. Porém, isso não pode. Novamente, limitações do TCP/IP. O TCP/IP não permite esse tipo de coisa. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter conflito de endereço IP na rede e um montão de problemas. E o grande problema não é nem a questão de eu ter o conflito de endereço na rede, é que a comunicação dentro de uma rede local, dentro de uma rede Ethernet, é feita através de MAC address, endereço MAC. A gente tem até um vídeo sobre isso no canal, eu vou deixar aqui nas observações para quem quiser entender melhor, mas cada equipamento vem de fábrica com um endereço parecido com esses que estão aí na tela, que o próprio fabricante coloca, e ele é único no mundo. Então, quando uma máquina aqui, qualquer equipamento que estiver na rede local for conversar com o outro, ele manda essa informação para o MAC address e não para o endereço IP. Então, mesmo que eu conseguisse colocar, nesse caso, 2 IPs iguais em cada um dos roteadores, os equipamentos aqui embaixo iam estar atrelados, no final das contas, a um determinado MAC address. Eles fazem isso via o protocolo ARP, também tem um vídeo no canal. Mas via ARP, eles aprendem o MAC address do roteador e aí fica atrelado a esse roteador. Então, eu tenho não um, mas vários problemas se eu tentar colocar roteadores com o mesmo IP na rede, então isso não funciona. E, reparem, isso é só uma lista pequena dos problemas. Existem outros problemas também que iriam atrapalhar nesse caso. Uma outra forma de fazer isso seria eu ter 2 roteadores com o mesmo IP, mas só ter um conectado de cada vez. Caso um dos roteadores desse problema, eu iria lá e manualmente conectaria o segundo roteador. Mesmo assim, não vai funcionar direito. Por quê? Porque as máquinas aqui de baixo ainda vão estar atreladas ao MAC address do primeiro roteador. Ok, essa tabela de ARP das máquinas uma hora vai caducar, ou seja, depois de alguns minutos, eventualmente isso iria ser corrigido, mas isso iria demorar e ainda assim não é uma solução elegante, porque preciso ainda ter ali um estagiário para ir lá descobrir, perceber que a internet caiu e
de fazer a troca de cabos. Então, ainda não é uma solução ideal. Aí entra em cena a possibilidade da gente usar o protocolo VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Então, ele é um protocolo, significa que é uma comunicação entre os roteadores, para redundância de roteador, e é um roteador virtual. Ele cria um roteador fantasma que ora está incorporado num equipamento, ora está incorporado em outro. É uma alma de roteamento que muda de um corpo para outro. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu escolhi dois roteadores, cada um tem o seu MAC address, obviamente, na porta Ethernet, e um deles tem o endereço IP 192.168.0.1 e 192.168.0.23. Ah, mas vocês vão perguntar, por que eu não coloquei o 192.168.0.1 e o 192.168.0.2? Porque isso dá a impressão que tem que ser sequencial. Então eu quero deixar claro que podem ser dois IPs qualquer da mesma rede. E o VRRP, então, é um protocolo que os dois roteadores têm que rodar e eles vão se conversar para criar esse roteador virtual, onde um deles vai assumir essa alma desse roteador. Eu vou explicar o que é essa alma. Um deles assume a alma e o outro fica ali na espera. Se o primeiro morrer, o segundo assume a alma desse roteador virtual. Nesse exemplo, eu vou escolher que o roteador virtual tenha IP 192.168.0.5. Pronto. Então, o default gateway das máquinas aqui embaixo vai ser 192.168.0.5. E esse IP vai ser ora ser assumido por um, e aí quando esse um der algum problema, vai passar para o outro. E repara que, inclusive, o protocolo VRRP limita o MAC address que esse roteador virtual pode ter. É esse número aqui, 000005E0001, qualquer coisa. O que também significa que eu tenho um limite máximo de 256 roteadores virtuais numa mesma rede, o que é absolutamente gigante essa quantidade, porque normalmente eu preciso de um só roteador virtual. Repara, eu não estou falando quantidade de roteadores reais. Eu estou falando de quantidades de roteadores virtuais que eu posso ter numa rede. Talvez uma operadora de grande porte isso seja um limitante, mas para uma rede local, por maior que seja, para uma empresa, por maior que seja, ainda assim é uma quantidade gigante, até mesmo porque normalmente eu preciso apenas de um roteador. E a quantidade de roteadores físicos que eu posso ter também é bastante grande. Então eu não estou limitado a ter esse exemplo aqui, a gente vai usar dois roteadores reais, mas eu posso ter vários roteadores reais, como a gente vai ver mais lá para frente. Então, essa é a lista de coisas que a gente precisa configurar em cada um dos roteadores. Obviamente, esses roteadores também precisam suportar o protocolo VRRP. Não é qualquer equipamento, não é qualquer roteador que vai ter implementado esse protocolo. Você precisa verificar lá nas especificações do seu roteador se ele suporta isso. A primeira coisa é habilitar o VRRP em cada um dos roteadores e indicar em qual interface você vai querer que o VRRP rode. Então, nesse nosso exemplo, seriam nas portas Ethernet que conectam com a rede. Cada fabricante chama de um nome diferente, ETH0, ETH1, ETHP, Ethernet 1, um nome. Então, você tem que ir lá nessa porta e habilitar o VRRP. Uma configuração seguinte, que é opcional, mas eu acho importante, é se o roteador, que é o que está ativo, vai assumir a propriedade, o ownership do IP virtual. O que significa isso? Eu sou o administrador da rede, então eu tenho a obrigação de saber quais são os IPs das máquinas que existem na minha rede. Então, eu, administrador, sei que eu tenho um roteador com endereço IP 192.168.0.1 e outro com o final .23. Mas aí passa a existir esse roteador virtual com IP 5. Quando eu for gerenciar os roteadores reais, eu, por exemplo, acessar via a página web de gerenciamento deles. Então, eu vou acessar o IP 192.168.0.1 no meu navegador ou o IP 192.168.0.23 no meu navegador para configurar cada um desses roteadores individualmente. Agora, e se eu tentar usar o meu navegador no endereço IP 192.168.0.5? Se essa questão da propriedade do ownership não tiver configurada, nenhum dos dois vai responder, nem o ativo. Se o ownership tiver configurado, o roteador que tiver ativo vai assumir esse IP. Então, é uma maneira adicional de eu acessar o gerenciamento e eu já vou direto
para o equipamento, para o roteador que estiver ativo. Um outro parâmetro importante é o texto de autenticação. É como se fosse uma senha que os roteadores trocam. Para que serve? É para evitar que um hacker dentro da rede assuma o controle do roteamento. Se ele colocar no computador dele esse protocolo VRRP, ele poderia transformar o computador dele no default gateway da rede e sugar, fazer sniffer, rastrear todo o tráfego da rede, o que obviamente é uma coisa ruim. Então, como qualquer senha, é importante eu colocar um texto ali que seja difícil de ser adivinhado. E por último, eu defino qual é a prioridade entre os roteadores, ou seja, quando os dois roteadores estiverem funcionando, quem que assume e quem que fica de backup. Repara que isso tudo muda de fabricante para fabricante. Alguns têm uma página web dentro do roteador para isso, outros eu tenho que fazer via Telnet, via SSH, mas em todos eles o protocolo VRRP exige esses parâmetros. Então, em todos eles, de alguma forma, eu tenho como configurar esses parâmetros e aí eu vou no manual do meu equipamento e procuro aonde estão essas informações para eu configurar. Então, aí eu crio esse IP virtual 192.168.0.5, nesse nosso exemplo, e o default gateway da rede vai ser esse, o 0.5, não é o 0.1 nem o 0.23. Se eu tiver um servidor de DHCP na rede, eu preciso configurar para que esse servidor de DHCP entregue esse IP, o 0.5, como sendo o default gateway. Ah, beleza. Então quer dizer que o VRRP resolve todos os meus problemas? Não exatamente, né? Ele, por exemplo, não faz a replicação da configuração, principalmente se eu estiver falando de regras de firewall e regras de roteamento. O administrador precisa garantir que todos os roteadores que participam do VRRP têm as mesmas regras, porque senão, obviamente, eu vou ter problema. Eu vou estar com um tipo de acesso liberado e proibido num roteador. Quando esse roteador morrer, o outro assumir, as regras vão ser diferentes e os usuários, obviamente, vão estranhar. Outro problema é que o VRRP, por ser um protocolo mais sofisticado, não está disponível nos roteadores mais simples. E repara, quando a gente fala roteador aqui, também está incluso a categoria dos firewalls, dos devices, dos equipamentos de borda. Tá? Qualquer coisa que eu coloco ali conectando a minha rede local com o resto da internet é um roteador, mesmo que ele seja algo mais sofisticado, mesmo que o nome dele seja mais bonitinho do que apenas roteador. Então, o firewall também é um roteador e esses roteadores, esses firewalls, muitos dos mais simples não suportam o protocolo VRRP. Tem um custo adicional aí nessa brincadeira, não apenas que eu vou precisar de mais de um roteador e mais de um firewall, como também cada um deles vai ter que ser do tipo um pouco mais caro. Bom, e como que o VRRP se relaciona com o Spanning Tree? Porque eu também posso ter problemas na minha rede local. Então, se eu tiver os dois roteadores ligados no mesmo switch, se esse switch parar, obviamente para a internet também. Então, o ideal é ter uma estrutura onde eu tenha switches redundantes, principalmente na parte central, no core da minha rede. Então, esse aqui é um exemplo onde eu estou casando Spanning Tree com VRRP. Para quem não sabe o que é Spanning Tree, a gente também tem um vídeo no nosso canal, eu vou deixar aqui nas observações abaixo. Então, o VRRP, ele vai cuidar dos roteadores, e o Spanning Tree vai cuidar das conexões de rede. Nessa topologia que a gente tem aqui, eu tenho uma redundância praticamente completa. Por exemplo, se a conexão de internet do roteador ativo cair, ele percebe e via VRRP, o outro roteador assume o IP do default gateway virtual. No nosso exemplo aqui, seria o 92.168.0.5. Se o roteador ativo ou a conexão Ethernet do roteador ativo cair, a mesma coisa. O VRRP faz o segundo roteador assumir. Se o switch que está conectado, o roteador ativo, cair, eu vou ter o quê? O roteador que está em espera vai perder conexão com o roteador ativo e vai, via VRRP, automaticamente assumir. E o Spanning Tree vai re-rotear todas as conexões para o switch que ficou ativo. Por último, se a conexão Ethernet desse switch aqui de baixo cair, o Spanning Tree vai ativar a outra conexão e o roteador que está ativo continua ativo, porque isso não foi um problema entre roteadores, foi um problema entre switch. Agora, e se o switch aqui de baixo, na borda, cair? Bom, aí realmente as máquinas que estavam nele vão cair. Se eu precisar de redundância também aqui, eu boto uma placa de rede dupla nos desktops aqui embaixo e boto dois switches aqui embaixo também. Mas aí é um outro problema que não tem nada a ver com o VRRP. O VRRP não está limitado a só dois roteadores. Se eu precisar de mais redundância, eu posso, por exemplo, por 3, 4 roteadores separados
na rede e 3, 4 switches de core, switches centrais na rede e botar tanto o VRRP como o Spanning Tree para rodar em cima disso tudo sem problemas. E a sugestão é que esse terceiro roteador usasse um método de acesso à internet muito diferente dos outros dois. Por quê? Eu posso ter duas operadoras diferentes, uma para o roteador A, outra para o roteador B, mas eu não sei qual é o caminho que os cabos dessas operadoras fazem quando vão para a rua. Por exemplo, elas podem passar a fibra ótica pelo mesmo poste. Se chega um caminhão e bate no poste, as duas podem cair. Então eu posso pensar em ter um terceiro roteador fazendo acesso, por exemplo, via 4G, via 5G, de forma que eu tenha realmente uma saída de uma mídia, de um meio de acesso totalmente diferente. Estou aí efetivamente aumentando a minha garantia de funcionamento. E repara, naquela questão da configuração, eu posso, por exemplo, configurar esse terceiro firewall com uma quantidade limitada de protocolos de acesso, de coisas que os usuários podem fazer. Quando está as duas conexões, a principal ou a backup da principal ativa, beleza, eu tenho o meu acesso tradicional. Mas se vier a conexão para esse terceiro roteador, eu limito acesso, por exemplo, acesso a mídias sociais, eu permito acesso apenas aos tráfegos que são importantes para a empresa. Então, aí é um caso onde eu desejo ter uma configuração de firewall, uma configuração de regra diferente nesse terceiro roteador, exatamente porque é um meio de acesso mais lento ou mais caro. Mas, de qualquer maneira, fazendo assim, eu tenho efetivamente uma conexão de internet bastante confiável. Por último, existem alguns outros protocolos muito parecidos com o VRRP, mas que não são compatíveis com ele. Foram criados por outras empresas, né? VRRPE, HSRP e tem o CARP. O CARP ele não é um protocolo proprietário no sentido de que ele é um protocolo aberto, porém ele é pouco usado. Essa foi uma visão simplificada do VRP e como ele se integra com o Spanning Tree. Obviamente, tem mais assunto em cima desse tema, mas pelo menos agora você tem uma visão geral para poder se aprofundar. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o seu gostei, o seu joinha. Isso realmente ajuda. Se você tiver alguma dúvida ou mesmo sugestão para os próximos temas de vídeo, por favor, deixem nos comentários abaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. E até a próxima!